Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Igreja celebra a memória de São Pedro Crisólogo. São Pedro nasceu na Itália no século IV, ano 380, e faleceu em 451. Ficou conhecido como um eloquente orador, eloquente no falar e também no escrever. Foi bispo de Ravenna e recebeu o título de Crisólogo, que significa palavra de ouro. Sua homilia durava aproximadamente 12 minutos. Em poucas palavras, ele conseguia chegar ao essencial. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na parábola de hoje, Jesus compara o reino dos céus a uma rede lançada ao mar. É útil para nós esta comparação com a rede. Nos nossos dias, uma das coisas que mais ocupam a nossa vida é a internet. A internet que, segundo a própria palavra, net, significa rede, rede de comunicação. É uma rede que apanha todo tipo de peixe. E mais do que isso, é uma rede que traz todo tipo de peixe. Coisas úteis, conhecimento, educação, corrupção, coisas erradas, pornografia, todo tipo de coisa errada, fake news, que estrago que faz fake news. Então, a rede, assim como o reino dos céus, comparado à rede, então, mostra que os homens bons e os homens maus estão ali misturados, assim também na rede de comunicação que hoje nos envolve a praticamente todos, é cheia de coisas boas e de coisas más. Coisas que podem construir e coisas que podem destruir. Daí a necessidade de ter a sabedoria. A sabedoria para saber distinguir o que presta e o que não presta. Seria muito útil, isso um amigo meu disse quando a gente ainda estava começando a conhecer a internet, ainda quando estava no seminário. Me lembro que a gente se empolgava muito com a facilidade, com a quantidade de coisas que a gente era capaz de encontrar ali. Então, isso ocupava muito nosso tempo. Então, um amigo disse certa vez que quando a gente vai fazer uma pesquisa na internet, a gente deveria saber, de uma certa maneira, o que a gente quer lá. Eu não vou lá para entrar, para ficar navegando. É como se estivesse ali, na verdade, não navegando, eu estaria naufragando.
mas como alguém que está indo a algum lugar, alguém que está realmente navegando porque foi procurar alguma coisa. E é nesse sentido que eu aproveito a segunda comparação que Jesus faz. Todo mestre da lei que se torna discípulo do reino de Deus é como um pai de família que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. A pessoa inteligente, a pessoa que é capaz de aproveitar o que nós temos hoje, não é a pessoa que é capaz de procurar tudo, mas é a pessoa que é capaz de identificar que no meio de tudo existem coisas novas e coisas velhas. Às vezes a gente pensa que a gente está fazendo progresso só porque a gente está encontrando coisas interessantes. E não é essa a questão. Na verdade, nós precisamos encontrar não coisas interessantes, precisamos encontrar as coisas que favorecem o nosso conhecimento, aquilo que nos interessa. De que adianta eu saber tudo sobre uma espaçonave, por exemplo? Eu não sou astronauta, não preciso saber disso. O mestre da lei, que é discípulo do reino de Deus, ele é alguém que sabe procurar no tesouro, onde tem muita coisa rica, onde tem muita coisa útil, muita coisa boa, qual é a que interessa. No nosso tempo, a gente pensa que porque a gente acumulou informações, a gente se tornou melhor. E a questão não é esta. Eu diria a mesma coisa hoje dos noticiários. Qual é a utilidade de eu saber tudo o que acontece no mundo inteiro, em todo lugar? Pouca incidência tem na minha vida. É bom que eu saiba um pouco daquilo que acontece no mundo inteiro, para que eu saiba em que mundo eu estou. Mas a pura e simples difusão das notícias, e neste caso aqui o meu conhecimento de todas as notícias, não me torna melhor. O que resolve a minha vida eu passar o dia inteiro ouvindo todas as notícias, por exemplo, sobre a pandemia? Todas as notícias. Isso pode me deixar maluco. É bom que eu saiba o que está acontecendo. Mas para isso é necessário que eu tenha sabedoria de saber qual é a quantidade e qual a qualidade das notícias que eu recebo. É preciso que eu saiba escolher diariamente um bom jornal, um jornal no qual eu confio, no qual eu acho que vale a pena prestar atenção e aproveitar aquele noticiário ali. Às vezes a gente se preocupa mais em saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, lá na Europa, do que o que está acontecendo aqui na nossa cidade. E sem perder o contexto do mundo em que nós estamos, é necessário ter a sabedoria de enxergar as coisas que estão à nossa volta. Então a comparação de Jesus é útil também para a nossa vida, para os nossos dias, para os nossos problemas, para a rede que faz parte da nossa vida cotidiana, a internet, para que ela possa realmente ser útil. É uma grande bênção termos tido de Deus o dom de desenvolver esse instrumento maravilhoso de comunicação. Mas a comunicação não é feita de instrumento. A comunicação é feita de pessoas. Eu posso saber o que está acontecendo lá no Japão e não saber o que está acontecendo dentro da minha casa. Saber da tragédia que aconteceu, que está acabando com uma nação, com um povo, e não saber daquilo que está entristecendo uma pessoa que mora do meu lado. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho. Então a comunicação é um sinal da sabedoria. Jesus diz que quem é mestre da lei precisa aprender, portanto precisa ser discípulo. O mestre precisa ser discípulo. E a sabedoria consiste em aprender. Jesus termina a parábola, antes dele sair e de fazer a conclusão,
contando a parábola do mestre da lei, ele termina a parábola da rede com uma pergunta: compreendestes tudo isso? Porque se não compreendestes, falei à toa, não adiantou nada. Compreender é a capacidade, então, de ser discípulo, de saber tirar coisas novas e velhas do mesmo tesouro. Rezemos. Ó Deus, que fizestes do bispo São Pedro Crisólogo egrégio pregador do vosso Verbo encarnado, concedei-nos por suas preces meditar sempre os mistérios da salvação e anunciá-los em nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.